acender a chama que se apagou e inflamar os corações com línguas de fogo. Vem Espírito de amor, recriar o que o mundo destruiu e avivar em nós o primeiro amor. Como em Pentecostes, vem viver em nós, nos unindo à criação, a Deus clamaremos. Enviai teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Enviai teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Boa noite, gente bonita, paz de Jesus, Deus nos abençoe. Seja muito bem-vindo ao Pode Incendiar, o podcast mais carismático do Brasil. E já iniciamos pedindo isso, vem incendiar, Senhor, como em Pentecoste, mexe com o nosso coração. A você, minha amiga e meu amigo ouvinte, que semanalmente está conosco aqui no Pode Incendiar, é uma alegria tê-los aqui para juntos louvarmos, bendizermos, engrandecermos o nosso Deus, aquele que é único, digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Seja muito bem-vindo. Você que está no YouTube, comenta aí, estou no Pode Incendiar. Coloca o teu pedido de oração, coloca a tua necessidade, coloca o que você está sentindo, manda um oi para alguém, marca uma pessoa, compartilha esse link, vai ser tremendo. Aqui pela Rádio Alvorada, você que nos acompanha através do rádio 106.3, a rádio da família. Incendeia e envia, Senhor, o teu Espírito como fizeste em Pentecoste. Faz também nessa noite aqui nos nossos corações. Vamos cantar de novo, Lucas. Enviai, vamos dizer isso como em Pentecostes. Enviai teu Santo Espírito, Senhor, renovai a face da terra. Enviai teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Amém, amém. Bendito seja o nome do Senhor. Lucas, seja muito bem-vindo, meu irmão, na noite de hoje. Obrigado por você ter aceitado. Que bom que deu certo, né? Entre indas e vindas, em acertos e agendas. Que bom, seja muito bem-vindo, irmão. A paz de Jesus. A paz de Jesus, meus irmãos. Agradeço o convite a você e a você também que está nos assistindo. Deus seja louvado pela sua vida. Estamos aqui nesse momento para poder partilhar a palavra, escutar aquilo que o Senhor deseja para os nossos corações, juntos como família carismática. Por isso, meu irmão, já vá abrindo o seu coração, porque Deus tem grandes coisas para fazer nesse momento. Amém. Obrigado, Jesus. Nós nos rendemos a Ti, Senhor, nessa noite e abrimos o nosso coração para a Tua vontade ser realizada, porque ela é boa, perfeita e agradável. Obrigado, Jesus. Vem, Espírito Santo, vem com poder, com teu poder, toca no Senhor, toca meu ser, flui, Senhor, em mim. Abençoa, Senhor, todos aqueles que nos ouvem, Senhor, todos aqueles que nos acompanham, Senhor. Abençoa, Senhor, aqueles, Senhor, que passam por lutas, labutas, tribulações, Senhor. Com teu poder, toca meu ser, fluir em mim.
Vem Espírito, vem com poder, vem restaurar, Senhor, vem transformar as nossas vidas, Senhor, vem fazer nova todas as coisas, Deus. Que essa palavra que vai ser pregada, ministrada, Senhor, que tudo que for falado, Senhor, seja para a tua honra e para a tua glória. Não nos permita, Senhor, sair daqui sem o teu toque, Senhor, sem te ver. Nós queremos sair deste programa com a certeza, Senhor, que nós tivemos uma experiência contigo, Senhor. Nós te convidamos, amado Espírito Santo de Deus, vinde sobre nossas almas, repousar sobre nós como em Pentecoste, repousa sobre nossa vida, sobre nossa história. Não nos deixe, Senhor, sem a tua presença. Nós só podemos ser homens e mulheres novas, Senhor, se for pela tua presença. Hoje eu posso ser novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser novo homem pelo teu poder renascer. Profetiza isso, hoje eu posso. Hoje eu posso ser novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser novo homem pelo teu poder renascer. Espírito Santo, com teu poder, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. O Senhor trazia ao meu coração que nesse momento muitas pessoas que estão escutando sentia na tua vida como se você estivesse vivendo sem novidade na sua história, como se você estivesse vivendo como se fosse no automático. Mas o Senhor nesse momento, meu irmão, está renovando você, está renovando teu coração com a presença do Espírito Santo de Deus, e você vai ver a tua vida colorindo novamente. Por isso, aquele que pode nos transformar em homens e mulheres novos somente é o Espírito Santo. Deus, por isso, receba nesse momento uma nova versão que vem do coração de Deus para você, um novo incendiar. Aleluia, Senhor. Obrigado, Jesus. Vem Espírito, vem Espírito, Espírito Santo, com teu poder toca meu ser, fluir em mim e vem Espírito Santo, com teu poder toca meu ser, fluir em mim. E é isso, gente bonita. Você viu que o Pode Incendiar já iniciou com tudo. Nós vamos rapidinho para um intervalo e daqui a pouco o Lucas vai se apresentar, falar um pouquinho dele e vai trazer a poderosa palavra de Deus. Por isso, quero dizer para você, já manda uma mensagem aí para alguém, já fala, ó, começou o Pode Incendiar. E ele está incendiando tudo. Já voltamos, gente bonita. Abraço, povo de Deus. Até daqui a pouco. Estamos de volta, gente bonita, e o Pode Incendiar está incendiado aqui. Eu não vou falar muito, sem muita delonga, já vou passar aqui pro Lucas. Lucas, meu irmão, vamos falar um pouquinho de você antes de começar a falar da palavra de Deus, do anúncio da Boa Nova. Solteiro, casado, missionário, profissão, fala um pouquinho da sua vida. Quem é o Lucas hoje que vai falar pro povo que acompanha o Pode Incendiar? Amém. Meu irmão, muito obrigado pelo convite novamente. Muito obrigado você que está assistindo nesse momento. Eu me chamo Lucas, tenho 26 anos de idade, faço parte do Grupo Geração Renascer e da Comunidade Católica Renascer. No momento, nós temos 2 casas de missão. Pela nossa comunidade, nós temos uma casa aqui em Londrina e também nós temos em Regente Feijó, que é ligado a Presidente Prudente, a diocese de lá. Nessa dinâmica, nós temos a carta de evangelização do nosso bispo daqui e de lá também, que é Dom Benedito. Então nós trabalhamos com as famílias, nós trabalhamos com os jovens, adolescentes, visitas nas casas, nós trabalhamos com os retiros, nós trabalhamos também com os atendimentos de cura e libertação. Dentro dessa dinâmica, nós temos também
os atendimentos por conta da psicologia. Então, dentro desse movimento de pessoas, nós temos psicólogos, biomédicos, nós temos enfermeiras, sacerdotes, nós temos 3 sacerdotes no momento da nossa comunidade, e dentro dessa dinâmica nós vamos evangelizando através do nosso carisma. Mas com muita clareza nós podemos dizer isso, nós somos frutos também da renovação. Eu tenho 11 anos de caminhada, eu comecei a minha caminhada lá no ano de 2015, o Wesley, que é o nosso coordenador, nosso fundador, ele me chamou para poder, e eu já fui no primeiro chamado para a música. Então foi aquilo que me resgatou, de fato. Por quê? Eu não sei se você vai se identificar com isso, mas o meu primeiro contato no grupo de oração foi por causa de uma mulher. Misericórdia! Foi por causa de mulherada, porque eu fui lá olhando aquela realidade. Só que eu digo isso em todas as pregações que eu vou fazer, que o Senhor usou isso como uma isca. Porque já no segundo dia de grupo de oração, ele já me colocou para tocar o violão. Então foi isso que mudou radicalmente a minha história. Então tive também o batismo no Espírito Santo naquele momento, naquele grupo de oração, e a minha vida começou a ser totalmente diferente. Hoje, então, eu tenho chamado ao celibatário, que eu quero consagrar a minha vida a Deus, e por conta dessa consagração, tanto a Jesus, por meio da comunidade, à igreja, nós temos a questão das missões, nós temos a questão das evangelizações. Por graça e misericórdia do Senhor, nós já estivemos no estado do Mato Grosso, São Paulo, Rio Grande do Sul, levando esta palavra que nós vamos partilhar aqui hoje, e levando esse poder de Pentecoste. É algo assim extraordinário. Se fosse por mim mesmo, eu não teria na minha cabeça que eu sairia de Londrina. Então eu acho que até por isso que foi tão impactante para mim mesmo, porque eu não imaginava ir para outros lugares, e pegando também o meu gancho de vida. Um rapaz isolado, quieto, sem comunicação, com crises de ansiedade fortíssimas, crises de depressão também já tive, gago acima de tudo, a ser colocado pelo Senhor a estar à frente de uma ministração, de uma pregação. Isso é coisa do Senhor, não tem como dizer, meu irmão. E você, de profissão, você é psicólogo? Eu sou psicólogo. Eu tenho a psicologia como a minha base para poder trabalhar. Eu também sou um neuropsicólogo, então eu atendo de forma presencial e online nesse campo. Também trabalho com avaliações, e dentro desse espectro, nós estamos trabalhando com avaliações há um tempo onde eu tive a oportunidade de conhecer histórias e vidas. Então, dentro dessa psicologia, eu vejo também que o Senhor me levantou com uma missão para alcançar pessoas, mas também ser alcançado. Sim, com certeza. Porque quando tem o atendimento, nós criamos vínculos, nós criamos um acompanhamento com a pessoa que nós também somos tocados pela história dela. Exatamente, com certeza. Amém, irmão. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui. Obrigado. O Pode Incendiar. Uma alegria tê-lo conosco. E o que Deus moveu o seu coração para a nossa audiência, o nosso público? Qual a palavra do grupo de oração de hoje? Perfeito. A nossa palavra ela está lá em 1 Reis, no capítulo 18, versículo 19. Nós vamos olhar agora para essa realidade na qual Elias, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, conhecido como profeta do fogo, ele vai ter então essa dinâmica na qual nós vamos ver nesse momento. Então procure aí na sua palavra, 1 Reis, capítulo 18, versículo 19. A palavra do Senhor vai dizer assim para nós, no versículo 19. Convoca, pois, a montanha do Carmelo, junto de mim, todo Israel com os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem à mesa de Jezabel. Mandou Acabe avisar a todos os israelitas, reuniu os profetas no Monte Carmelo. Versículo 21. Elias, aproximando-se de todo o povo, disse: Até quando claudicareis dos 2 pés? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se é Baal, segui a Baal. O povo nada respondeu. Elias continuou: Eu sou o único dos profetas do Senhor que fiquei, enquanto os de Baal são 450. Deem-nos, portanto, um par de novilhos. Eles escolherão um, o farão em pedaços e o colocarão sobre a lenha, mas sem acender o fogo por baixo. Eu tomarei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, sem acender o fogo por baixo. Depois disso, invocareis o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. Aquele que responder pelo fogo, esse será reconhecido como verdadeiro Deus. Todo o povo respondeu: É boa a proposta. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós estamos olhando para esse momento da palavra de Deus aqui em Reis, e nós estamos vendo uma figura muito específica, que é Elias. Quando nós olhamos para a vida de Elias, nós estamos percebendo que Elias carrega em seu significado do seu nome: o Senhor é o meu Deus.
Dentro dessa vida que nós podemos ver, nós estamos vendo um profeta muito influente. Ele tem uma carga, uma história totalmente poderosa desse mover do Espírito sobre ele. Nós estamos vendo então nesse momento que Elias, conduzido pela certeza e pela confiança no Deus verdadeiro, ele então faz uma proposta, na qual ele convida os profetas de Baal e de Aserá para poder ter então um confronto entre qual deles será o Deus verdadeiro. Dentro disso, nós percebemos então que Elias, ele convida e também pede que seja colocado um cordeiro ali em cima. E dentro desse sacrifício que é colocado naquele altar, ele pede então que não se acenda o fogo por baixo, para que nessas orações, nessa comunicação com Deus, aquele Deus que for verdadeiro vai responder com fogo. A primeira coisa que já me chama a atenção nesse momento é que nós, Renovação Carismática Católica, nós que estamos na caminhada do Senhor, nós temos que ter essa confiança plena de que Deus é o Deus verdadeiro. Porque Elias, nessa certeza, ele vai se diferenciar dos outros. E quando nós estamos olhando para isso, nós vamos perceber que aqueles profetas de Baal aceitam essa proposta. Isso que eu acho espetacular. Um carismático verdadeiro chamou para aquele desafio e ele está confiante naquela dinâmica. Então os profetas de Baal aceitam a proposta, colocam o sacrifício da parte deles e começam a gritar, a rezar, a cantar. Eles passam o dia todo. A Bíblia diz para nós que eles gastam energia ao ponto de que eles começam a clamar e nada acontece. Elias, olhando aquilo, eu acho isso fenomenal. Ele olha aquilo e começa a zombar daqueles homens. Dentro dessa dinâmica, aqueles profetas continuam clamando, pedindo para que Deus deles, o Baal, possa responder com fogo. E por mais que aconteça, nada muda naquele sacrifício. Depois, então, que eles estão cansados, e a Bíblia recorda para nós que eles até mesmo se mutilavam para que o sangue deles pudesse cair sobre aquele sacrifício, para que Baal, então, pudesse atender e derramar fogo. E nada aconteceu. Pense bem no que está acontecendo aqui. Nós estamos vendo, então, Elias, que ele olha toda essa questão, e depois que eles esgotam então, todas as forças, Elias fala, agora é minha vez. Então, isso aqui vai mudar a realidade. Ele pega, então, aquele altar que foi totalmente dilacerado pelo sangue, pelas coisas, e começa a reparar o altar. A primeira atitude de Elias é reparar o altar. Ele começa a reparar o altar, coloca 12 pedras, e aquelas pedras podem até mesmo simbolizar, um pouco mais tarde, os 12 apóstolos, coluna da nossa igreja. Então nós somos colocados ali também aquelas pedras, uma valeta, coloca lenha, coloca um caminho para que a água possa passar, e então naquele momento ele começa a rezar sobre aquele sacrifício. Isso aqui é fundamental, porque na hora da oblação, ele começa a rezar sobre aquele sacrifício. E a Bíblia diz para nós que o Deus verdadeiro, antes mesmo que ele conclua a oração dele, Deus manda do céu um fogo que queima todo aquele sacrifício. Após esse episódio, nós vamos perceber então que todos aqueles profetas foram mortos a fio de espada, porque o Deus verdadeiro é o nosso Senhor. E é disso que nós vamos falar nesse momento, meu irmão. Eu vou partilhar com você aquilo que Deus colocava no meu coração, que são duas coisas especiais e específicas para nós. Mas isso nós vamos ver no próximo bloco, nós vamos partilhar no próximo bloco, você vai entender muito bem essa realidade. E é isso aí, gente bonita. Fique muito ligado. Essa passagem é muito cara para mim. Eu gosto muito dela e eu tenho certeza que Deus está falando muito ao meu e ao teu coração. Pode incendiar, o mais carismático do Brasil. Fica ligadinho. Estamos de volta, minha gente bonita, 106.3, a Rádio da Família, Alvorada FM, você que está ligado aí pelas ondas sonoras da Rádio Alvorada, manda o teu alô aí, compartilha que o Pode Incendiar está tremendo. Vou passar aqui a palavra para o Lucas para não me delongar. Lucas, você estava falando que é sobre esse Deus verdadeiro que nós iremos falar na noite de hoje. Então, meu irmão, fica à vontade, pode continuar. Muito obrigado, meu irmão. Assim como estávamos falando, a primeira coisa que nós podemos tirar dessa mensagem para a nossa vida, para todos nós que estamos nesse momento aqui, é que o primeiro segredo que Elias mostra é colocar no altar o sacrifício. De acordo com o Levítico e também com a palavra de Deus, nós vamos perceber que o primeiro animal, aquele que é o mais belo, o mais preparado, o animal perfeito deve ser entregue primeiro ao Senhor.
para que você possa entender muito bem essa realidade. Se você se deslocar hoje daqui do Brasil e ir até Israel, você vai estudar a cultura dos judeus e você vai perceber que eles têm uma dinâmica específica. Eles, trabalhando com o azeite, eles pegam aquele azeite e eles dividem em 3 etapas. O primeiro, que é o mais puro, o mais perene, o mais perfeito, é consagrado diretamente para Deus. Então a primeira coisa que eles pegam daquele fruto do serviço é dar a Deus o que há de melhor. Aquele segundo azeite é levado para casa, para a família, para aqueles que estão em volta. O terceiro é levado então para o comércio. Nessa dinâmica nós estamos percebendo então que o sacrifício para ser colocado no altar precisa ser um sacrifício que seja perfeito. E nisso eu já puxo um gancho, meu irmão, para nós que estamos aqui. Nós, Renovação Carismática Católica, corrente de graça, nós precisamos entender que para que haja Pentecoste em nossas vidas, o nosso sacrifício colocado no altar precisa ser perfeito. Eu estou falando de uma entrega total de nossas vidas, na qual nos nossos interiores nós precisamos dar para Deus aquilo que há de melhor em nossas vidas. Eu não consigo, meu irmão, olhar para a nossa renovação e ver que as coisas estão propagando, as coisas estão se manifestando, o Pentecoste continua acontecendo, mas acontece porque há a entrega de pessoas. Eu mesmo, para estar neste lugar aqui, fui tocado por vida de pessoas. Assim como eu tinha dito, aquelas pessoas que estavam servindo naquele retiro deram esse sacrifício no altar de Deus para servir como um chamariz para outras pessoas. Aquele menino que estava no violão no meu primeiro retiro marcou a minha vida, só que ele estava como sacrifício no altar. E é a necessidade para nós jovens, nós Renovação Carismáticas, nós como igreja, nós como corrente de graça, nós precisamos entender que para aconteça Pentecoste, para que nós possamos causar diferença nesse mundo, assim como Santa Catarina de Sena diz, que se formos aquilo que Deus desejar, nós vamos incendiar essa nação. Mas para que isso aconteça, eu preciso estar totalmente entregue nas mãos e no altar do Senhor. O valor de uma entrega nas mãos do Senhor, você pode olhar para a vida de Nossa Senhora e perceber que quando ela se entrega de tamanha forma no altar do Senhor, ela é colocada como aquela que abre uma porta para que Deus possa descer à terra. A mesma coisa como São José se entrega, a mesma coisa como São João Batista ele se entrega. Eles são colocados como sacrifício no altar de Deus. A mesma coisa deve ser também a mim, porque o nosso sacrifício, a nossa entrega vai gerar salvação nas outras pessoas. A nossa entrega vai preparar muito bem o Pentecoste para que Deus possa manifestar nesta terra aqui. A mesma coisa serve para nós também no nosso grupo de oração. Nós como servos, coordenadores, pregadores, ministeriados, nós precisamos entregar a nossa vida mais uma vez no altar do Senhor para que Ele, vendo esse sacrifício, possa gerar no coração das pessoas uma necessidade de vir e experimentar desse fogo. Por isso que, nesse tempo que nós estamos na Renovação Carismática Católica, na qual nós aprendemos no ENF também, que há uma necessidade de fazer essa entrega. Por isso que nós somos chamados às formações, por isso nós somos chamados aos retiros, por isso nós somos chamados ao grupo de oração e manter um caminho de fidelidade. Porque quando nós fazemos a nossa entrega, por mais que doa, e não é fácil muitas vezes entregar o nosso bem mais precioso, porque eu me recordo de Abraão quando ele está subindo aquele monte e ele está com o coração dividido de certa forma porque ele está com a promessa dele, mas há também um chamado de Deus para entregar tudo que ele tinha. Só que ele vai até aquele monte e Deus, vendo aquele sacrifício, aquela entrega, ele então recebe a recompensa de ser pai de muitas multidões. Nós estamos percebendo então, e eu escuto isso muito claro, até mesmo quando eu vou pregar para a juventude. Esse é um dos campos que nós também temos trabalhado, e uma das coisas que eu escuto, e eu escutei isso também no trabalho, uma menina de 25 anos, ela dizia: o meu tempo na igreja já acabou. Ela com 25 anos dizendo que o tempo dela na igreja já acabou. Eu não consigo entender essa dinâmica. Por quê? Porque o nosso tempo na igreja não é um passatempo, não é um passar, mas é uma vida de entrega todos os dias.
Há pessoas nos nossos movimentos que elas têm mais tempo de caminhada, que estão iniciando agora, que estão nas formações, mas há um chamado para todos nós de sermos sacrifício nesse altar do Senhor. Nós sermos sacrifício para que nós possamos atrair o fogo de Deus sobre nossas vidas. E uma das coisas que o Senhor tem incomodado os nossos corações, por onde nós temos passado, é que nós precisamos estar mais dispostos. Hoje as pessoas não estão mais dispostas, acima de tudo, de pagar o preço, de entregar o tempo, de entregar o intelecto, de entregar o serviço. Há pessoas que estão tendo essa dificuldade e por isso eu tenho visto, até mesmo quando eu vou pregar para jovens, para os grupos geração, pessoas que estão colocando outras coisas acima do Senhor. Mas nós precisamos entender que assim como os judeus, como eu tinha falado, a primeira entrega deve ser totalmente no sacrifício do altar do Senhor, porque a nossa entrega total, o nosso joelho no chão, o nosso jejum, a nossa penitência é o que vai mudar o nosso grupo de oração. Quanto mais eu, missionário, quanto mais eu, músico, quanto mais eu, pregador, eu, intercessor, eu, ministro de dança, ou até mesmo ministério das crianças, adolescentes, todos, a comunicação, todos são chamados primeiro a entregar no altar do Senhor. Todos são chamados primeiro a ser sacrifício. Porque quando eu olho para a vida de Dom Bosco, ele dizia, dai-me almas e ficai com o resto. Ou seja, eu olho para a vida de São Carlos Acutis também, na qual nós tivemos a graça de estar lá nesse ano, eu de frente com o corpo dele, eu olhava e falava, ele se entregou como sacrifício. Ele poderia viver da vida dele da maneira que ele quisesse, ele poderia entregar a vida dele da maneira que ele quisesse para este mundo, ele jovem daquele jeito, mas não, ele se colocou como sacrifício no altar do Senhor. E por ser sacrifício no altar do Senhor, ele então foi modelo para outras pessoas. Uma das coisas que estão faltando para nós, e nós precisamos retomar esse local, é sermos sacrifícios. Porque eu vim de um lugar na qual os meus coordenadores me ensinaram e me forjaram, primeiro, antes de tomar uma decisão, pegar a palavra. Antes de tomar uma decisão, buscar uma palavra do que o Senhor estava querendo, de ir rezar no monte, de rezar no Santíssimo, de rezar em comunidade. Isso vem de uma essência da renovação, na qual eu olho até mesmo para Monsenhor Jonas Abib, eu olho até mesmo para a tia Laura, aquele rincão enorme de pessoas no Morumbi, onde ela com o microfone, o sol ardente sobre ela e ela colocando a vida dela à disposição. E ela, uma senhora, colocando a vida dela sem impedimentos como sacrifício e alcançando tantas outras pessoas. Assim aconteceu com você, porque você também foi sacrifício para essa diocese. Eu me recordo até mesmo quando eu estava na minha formação lá por volta dos anos 2017, 2016, eu lembro de uma das pregações que você fez sobre o dom de ciência e sabedoria, lá naquela época, você não vai nem lembrar, mas eu me recordo como uma pessoa, quando é entregue no altar do Senhor, ela consegue movimentar outros corações. Então, uma das coisas que vai nos fazer atrair mais pessoas para os nossos grupos de oração, para os nossos movimentos, é se elas vão olhar para mim e para você, para nós que estamos aqui, e enxergar se há uma entrega de vida, se há um compromisso, se há mesmo uma disposição como a Virgem Maria. E isso eu estou falando diretamente do meu carisma, como Nossa Senhora, ela tem uma experiência com o Espírito Santo, com Deus, e ela levanta apressadamente e ela parte em direção à casa de Santa Isabel. Então, ela naquela pressa, por isso que os santos vão dizer para nós que o Espírito Santo não conhece delongas, é uma pressa em se entregar, porque quando nós nos entregamos, há esse batismo no Espírito Santo. E o segundo passo nós vamos falar já também, nesse segundo passo. Povo de Deus, noite de muita informação, muito conteúdo e de puxão de orelha, hein? Como anda a nossa vida, como está a nossa disposição. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente já volta, vamos aí, o Lucas vai concluir essa mensagem e nós já vamos rezar para que a graça de Deus possa acontecer na minha e na sua vida. Pode incendiar, o mais carismático do Brasil. Estamos de volta, minha gente bonita, povo de Deus, e sem delongas. Lucas, não quero que você perca o fio da meada. Você estava falando
sobre o sacrifício e o valor do sacrifício, e agora nós vamos para o segundo passo. Isso. Que é realmente Deus vai mandar fogo sobre o sacrifício. Então nós meditamos sobre o sacrifício colocado no altar do Senhor e agora nós estamos vendo a promessa, que assim como Elias se colocou à disposição, Deus viu aquilo e mandou fogo. A mesma coisa acontece com São João Batista quando ele está pregando, ele está convertendo as pessoas, ele está batizando, ele está dizendo: virá alguém muito maior do que eu que vos batizará no fogo e no Espírito Santo. Então quando nós nos colocamos como sacrifício no altar do Senhor, ele vem então e derrama o fogo, e o fogo nada mais é do que o Espírito Santo. Então, quanto mais nós nos entregarmos, quanto mais nós nos colocarmos como sacrifício, nós vamos ver o nosso grupo sendo incendiado pelo Espírito Santo. É assim que nós incendiamos ministérios, é assim que nós incendiamos o grupo de oração, é assim que nós incendiamos a nossa diocese. Pela graça de Deus, nós estamos vendo isso acontecendo fielmente aqui nesse lugar. Nós estamos vendo o Senhor incendiando os corações, alcançando as vidas, mudando histórias. A mesma coisa, essa moção já está perpassando desde a nossa nacional, lá no ENF, onde foi falado que a direção para esses próximos 3 anos seria o batismo no Espírito Santo, que é isso que nós estamos bebendo. No ano de 2027, a vivência fraterna e a prática dos carismas no ano de 2028. Então, meu irmão, quando você se coloca como sacrifício no altar de Deus, ele pega aquele fogo que está lá no altar e desce sobre a terra, incendiando os nossos corações. E por isso que eu gosto muito do Evangelho de São Lucas, porque é um evangelho pneumático, onde ele coloca o Espírito Santo como figura central, iniciando o Evangelho de São Lucas com o Espírito Santo e também terminando o Evangelho de São Lucas com o Espírito Santo, quando Jesus ele entrega o seu Espírito ao Pai, ao ponto de mostrar a importância do Espírito Santo e também mostrando a graça de pessoas cheias do Espírito Santo. São João Batista, Nossa Senhora, Santa Isabel, quando ela tem aquela experiência. Então esse fogo, quem tem domínio sobre esse fogo é o Espírito Santo de Deus, é o próprio Jesus. Por isso que ele vem com essa promessa de nos batizar no Espírito Santo e no fogo. A salvação do nosso coração, das nossas vidas, é batismo no Espírito Santo. É o fogo devorador que começa no interno e depois ele vai passando para fora. Quando Santa Isabel tem aquela experiência com a Virgem Maria, ela é tão batizada que a criança no ventre começa a se estremecer, porque o fogo começa no interior para depois ele subindo pela garganta e ser verbalizado na boca de Santa Isabel, ao ponto de Santa Isabel dizer para Nossa Senhora: bendita és tu entre todas as mulheres. Não foi ela que teve essa revelação do humano, mas foi o Espírito Santo batizando ela por dentro e transpassando essa verdade. Então nosso segredo é sermos batizados por dentro no nosso interior, e é o Espírito Santo que vai fazer isso. E por isso nós devemos rezar com autoridade neste lugar, nós devemos rezar com autoridade nesse momento, pedindo para que o Senhor possa nos incendiar e mandar esse fogo devorador sobre nossas vidas. Amém, amém, eu creio. Eu convido você nessa noite aí, você que está nos acompanhando, a pedir, diga: vem Espírito Santo, vem incendiar o meu coração, vem por dentro, Senhor, queima e faz arder outra vez aquilo que é tua vontade. Meus irmãos, eu convido você nessa hora a se colocar nesse altar do sacrifício. Enquanto o Lucas falava, eu via que nós vivemos um tempo, Lucas, onde as pessoas não querem mais se sacrificar. Justamente, esse é o ponto principal. As pessoas não querem mais ter dificuldades. Nós estamos num tempo que as coisas precisam ser fáceis. E eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que você pode dar a sua vida ao Senhor como oferta agradável, e com certeza Ele virá nos batizar com Espírito e com fogo e com verdade. Seja bem-vindo no nosso meio, Espírito Santo. Fica à vontade, Espírito Santo. Ele virá nos batizar com Espírito e com fogo. Você que está desanimado, triste, peça isso. Você que anda depressivo, ansioso, diga isso. Batiza-me, Senhor. Com Espírito e com fogo. Clamamos, vem nesse lugar,
Clamamos, vem nesse lugar. Clamamos, vem nesse lugar. Aleluia. Clamamos, vem nesse lugar. Vem nos batizar com teu fogo. Vem, Senhor Jesus, vem, Espírito Santo. Queimar Senhor, de amor, queimarmos o teu queimar de amor. Vem nos batizar com teu fogo. Queremos queimar de amor, queimar de amor. Vem nos batiza, vem nos batiza com teu fogo. Queremos queimar de amor, queimar de amor. Manifesta o teu poder, Senhor, a tua graça nas nossas vidas, Senhor. Reconstrói os casamentos, Senhor. Devolve a casa, Senhor. Maridos que saíram, Senhor, de suas casas, Senhor. Devolve, Senhor, a alegria, Senhor, daquela família, Senhor. Que o teu Espírito Santo se manifeste nessa noite, Senhor. Estamos clamando o Pentecoste do coração de Deus, porque da mesma maneira que ele batizou a São Pedro, da mesma maneira que ele batizou a São Paulo, homens simples de coração, mas ficaram transbordados do Espírito Santo. É ele que pode nos batizar, é esse fogo que vem do coração dele, ao ponto que a palavra vai dizer para nós que o profeta, quando estava falando para Deus que não tinha condições de proclamar, o anjo pega do altar de Deus uma labareda de fogo com uma tenaz e coloca na boca do profeta. A mesma coisa quando Jeremias está falando da sua pequenez, então o fogo devorador começa nas entranhas. O fogo devorador está atraindo nossos corações também, meu irmão, minha irmã. Nesta hora, receba o batismo genuíno, um novo batizado no Espírito Santo. Queremos o mesmo Espírito, Deus. Queremos, Senhor. Batiza os nossos servos, nossos grupos de oração, nossos coordenadores. Batiza, Senhor, esse povo, Senhor. Os nossos corações precisam voltar a queimar na tua presença, e por isso nós pedimos: vem nos batiza. E vem nos batiza com teu fogo. Queremos queimar de amor, queimar de amor. Vem nos batiza com teu fogo. Queremos queimar de amor, queimar de amor. Te pedimos, Espírito Santo, Senhor que faz nova todas as coisas, transforma o nosso coração e nos dá um coração disponível para fazer aquilo que o Senhor quer que façamos. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Lucas, meu irmão, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Vamos marcar mais vezes, porque eu acredito que Deus quer realizar em você e através de você. Obrigado por abrir a sua agenda, suas correrias. Que Deus te abençoe. Que por onde você passar, você possa ser essa centelha do amor de Deus. E você falou algo que eu venho falando há muito tempo. E eu acredito que algumas pessoas já se tocaram disso, mas outras ainda custam. Nós somos aquela carta, a Bíblia já vai falar isso, né? Nós somos aquela carta que as pessoas leem. Se nós somos uma carta de amor, de testemunho, de compromisso, as pessoas vão comprar essa carta e vão ler. Agora, se a nossa vida é uma carta de contra-testemunho, de não disponibilidade, de um pé cá, outro lá, nós vamos afastar as pessoas do coração de Deus. Deus nos escolheu para sermos esse canal de
salvação para essas pessoas. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Amém. Deus seja louvado pela sua vida. Deus abençoe muito, muito. E eu não lembro dessa pregação, dessa formação do dom de ciências aí. Eu não esqueço. Eu não lembro, tá? Gente bonita, e você que participou do Pode Incendiar, o podcast mais carismático do Brasil, através aqui da Rádio Alvorada no YouTube, faça o teu comentário, compartilhe o máximo de pessoas que você puder e saiba, Deus escolheu você para que você possa ser uma oferta boa, perfeita e agradável ao seu coração. Deus quer realizar através da sua vida. Tem promessa de Deus sobre você. Acredita, tome posse. Até quarta-feira que vem. Pode Incendiar, o mais carismático do Brasil.